a Covid-19, mas que tem que ver com a saúde. E para avançar com esta comunicação, gostaríamos de dar nota que, primeiro, vamos ter a informação por parte da senhora Carolina Cerqueira, Ministra de Estado para o Setor Social, e, na sequência, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Dar nota ainda que estão entre nós, nesta sala, os senhores secretários de Estado Nuno Caldas para a Comunicação Social e Franco Mufinda para a Saúde Pública e altos funcionários também do Ministério da Saúde. Sem mais perca de tempo, convido a si para ouvir a senhora Ministra de Estado, Carolina Cerqueira, e agradeço. Tá. Excelentíssima senhora Ministra da Saúde, doutora Sílvia Lutucuta, excelentíssimo doutor Franco Mufinda, secretário de Estado Nuno Carnaval, excelentíssimo diretor da Junta Nacional de Saúde, doutor Augusto Lourenço, doutor João Pascoal, coordenador da comissão que fez o trabalho de reestruturação da Junta de Saúde, estimados jornalistas. Antes de mais, os nossos agradecimentos por terem atendido ao nosso convite e gostaria de desejar a cada um de vocês prosperidade, saúde e bem-estar pessoal e das vossas famílias neste ano novo de 2021, que se apresenta com novos desafios perante os momentos de grande incerteza e de preocupação que vivemos devido à grave crise sanitária que afeta o mundo inteiro. Efetivamente, todos estamos conscientes dos efeitos da pandemia da Covid-19, que desde o ano de 2020, direta ou indiretamente, atinge cada uma das pessoas em todas as partes do mundo, com consequências económicas, financeiras preocupantes e uma grande instabilidade social e com efeitos ambientais imprevisíveis. Os efeitos da crise e do impacto provocado pela expansão desta doença faz-se sentir a nível das pessoas, das famílias e das empresas, e diariamente deparamos-nos com desafios que advêm da responsabilidade social do Estado em garantir o acesso à saúde, prevenir e tratar as populações em geral e proporcionar os cuidados de saúde às pessoas mais vulneráveis de forma sustentada e permanente. A crise causada pela pandemia está a refletir-se no desenvolvimento humano, que está a conhecer um retrocesso a nível global, e avolumam-se em todos os recantos do mundo a precariedade, desde os países mais desenvolvidos aos mais pobres, com o aumento do índice de vulnerabilidade e de pobreza. Angola não é exceção. Não obstante os grandes esforços do nosso Executivo em prosseguir com programas sociais de grande impacto e abrangência, cujos resultados a curto, médio e longo prazo poderão ajudar a fortalecer a sustentabilidade das famílias e o seu bem-estar, sobretudo nos domínios da saúde, da educação, do emprego e da assistência social, indicador-chave do desenvolvimento humano e do progresso social. Com a pandemia do Covid-19, o Executivo teve que redesenhar as prioridades na execução do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 para combater a propagação da doença, proteger e salvaguardar a vida das pessoas, garantir o regresso de grande número de pessoas no exterior, com voos humanitários, assistência alimentar e medicamentosa, construção de novas infraestruturas hospitalares, aquisição de equipamentos médicos e hospitalares de alta tecnologia e de custo muito elevado, massificar o processo de testagem junto de grupos vulneráveis identificados a nível nacional e distribuir massivamente meios de biossegurança às nossas populações. A maior parte das ações desenvolvidas foram a título gratuito, em despesas extraordinárias do Orçamento Geral do Estado, que estão avaliadas em mais de 50 mil milhões de kwanzas, a que se juntou um apoio financeiro e de meios e equipamentos de algumas instituições doadoras. As operações de assistência, prevenção e testagem continuam a abranger todo o país e hospitais de campanha foram implantados em quase todas as regiões do território nacional para colmatar as carências existentes em infraestruturas hospitalares e garantir uma maior oferta de serviços de saúde e de assistência,
e hoje funcionam a nível de Luanda 2 hospitais de campanha públicos e um privado, estado em fase de conclusão o Centro de Tratamento de Doenças Infecciosas com 1.200 camas em Calumbo, a ser inaugurado brevemente. Estão em funcionamento neste momento também hospitais de campanha na Lunda Norte e Cabinda. O do Cunene deverá ser inaugurado nos próximos dias. Em Benguelo e Uíge estão em fase de conclusão e, em perspectiva, hospitais similares vão ser erguidos na Huila e no Kwanza Sul, e todo este investimento hospitalar de grande envergadura tem dado resultados muito positivos, que têm merecido reconhecimento internacional do esforço desenvolvido pelo nosso Executivo. No âmbito do alinhamento das prioridades a nível da assistência médica e considerando o grande impacto no Orçamento Geral do Estado, que advém do envio de doentes para o exterior do país em tratamento médico às custas do Estado, em junta médica, tornou-se urgente proceder a um corte neste processo que dura há mais de 4 décadas, porque na altura o Serviço Nacional de Saúde não tinha capacidades, nem recursos humanos, nem tecnológicos para a resolução dos problemas de saúde mais complicados. Entretanto, com o decorrer dos anos, o objetivo da junta foi adulterado, havendo casos de cidadãos que foram de junta especialmente para Portugal. Aí permaneceram anos e anos seguidos, e outros ainda insistem em permanecer às custas do erário público, mesmo com alta médica. Esta situação beneficiou uma pequena faixa da nossa população, principalmente da classe média, quando os mais necessitados, por vezes, não podiam sair por falta de recursos financeiros. Atualmente, o país conta já com mais recursos humanos e tecnológicos e muitas patologias já podem ser resolvidas a nível do nosso território. Após um estudo e um trabalho aturado de equipas especializadas dos setores da saúde, das finanças e outros órgãos, o Executivo decidiu sanear a preocupante situação da Junta de Saúde em Portugal e, como ação imediata, fez o cadastramento de todos os doentes para o seu reenvio ao país e, numa fase subsequente, redefiniram-se os novos moldes em que poderá funcionar no futuro para atendimento extraordinário para patologias específicas e casos concretos e, excepcionalmente, reconhecidos por especialistas como não possíveis de serem tratados no nosso país. O país está a conhecer grandes investimentos em infraestruturas e em serviços médicos especializados a nível da saúde. Exemplos de hemodiálise, que era uma das principais lacunas existentes, mas que já temos condições a nível de algumas capitais de província para atendimento e apoio aos doentes, tanto a nível de medicamentos como de assistência. Outras áreas em que predominavam os pedidos de junta são alguns tipos de neoplasias, as cardiopatias congénitas, prótese da anca e joelho e muitas mais situações, como os transplantes e a reprodução humana medicalmente assistida. Estas últimas foram submetidas recentemente a propostas de diplomas próprios já apreciados pelo Conselho de Ministros e que deverão ser aprovados brevemente pela Assembleia Nacional, ficando assim colmatada uma lacuna legal nestas áreas. A reestruturação da Junta de Saúde irá obedecer a normas e valores de regulação, inovação e pragmatismo em que deverá ser respeitado o princípio da igualdade de oportunidades, uma vez que não abrangia grande parte da população com patologias graves e sem tratamento a nível do país. Daí, a necessidade de se fazer um corte a práticas que negavam oportunidades iguais para todos e a não uniformização dos critérios. Como referi, as equipas que realizaram o trabalho de avaliação do setor da Junta de Saúde em Portugal nos domínios clínico, assistencial e financeiro concluiu que existe a necessidade urgente, sublinho, urgente, de refundação e redefinição do papel da Junta de Saúde, garantir assistência no país dos doentes renais em hemodiálise ou transplantados, oncológicos, ortopédicos, hematológicos e oftalmológicos, que correspondem a 91% das evacuações, através da potencialização e melhoria das condições de atendimento e de tratamento nas unidades sanitárias a nível do país. A maior parte dos doentes já foi cadastrada.
regularizados os subsídios em atraso numa ação conjunta do setor da Junta em Portugal, em colaboração com a nossa embaixada, e foi iniciado o regresso dos pacientes com alta e consequente desativação do setor dos que recusaram a regressar ao país. Esta ação visa defender os interesses do Estado e romper com práticas que se arrastaram por muitos anos e que não dignificaram a imagem do nosso país pela precariedade em que viviam os doentes no caso de atraso dos subsídios para pagamento de assistência nos hospitais e nos locais de hospedagem, além das recentes manifestações públicas de doentes e seus acompanhantes à frente da Embaixada da República de Angola e do nosso consulado em Lisboa, que denegriu ou tentou denegrir a imagem e as autoridades do país. A senhora Ministra da Saúde, doutora Sílvia Lutucuta, está aqui presente e vai responder com mais pormenor e esclarecer as vossas dúvidas e as vossas preocupações. Gostaria de reafirmar neste momento que o Estado não quer, com esta medida, divorciar-se do seu dever de garantir os cuidados de saúde das populações, que excepcionalmente tenham que ser evacuadas quando é risco de vida, mas sim estabelecer procedimentos que possam promover o bem-estar, a solidariedade e a elevação da qualidade de vida de todos os angolanos, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos, velando para a promoção da igualdade de direitos e de oportunidades entre todos, com base no princípio da igualdade, tendo sempre como motivação o espírito de boa vontade, de bem-fazer, de compaixão humana e de responsabilidade social. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ouvir a Ministra da Saúde, a doutora Sílvia Lutucuta, que tem mais dados em relação a este assunto, observando que depois teremos um momento de perguntas e respostas com os jornalistas aqui presentes. Excelência, Senhora Ministra de Estado para a Área Social, Excelências, Senhores Secretários de Estado, muito dignos diretores do Ministério da Saúde, estimados jornalistas, telespectadores e radio-ouvintes. Boa noite especial para todos e também um bom ano e muita saúde acima de tudo. Dando sequência à informação bastante pormenorizada que foi já aqui partilhada por Sua Excelência a Ministra de Estado para a Área Social, queríamos aqui complementar a informação dizendo que a nossa Junta Nacional de Saúde já funciona desde o período logo após a independência. Na altura, tivemos uma grande fuga de quadros e tínhamos, de facto, uma situação difícil no país para assistência de alta complexidade. E, nesta altura, começamos a ter cooperação com a Jugoslávia, com Portugal, com Brasil, França, Espanha, Namíbia, Zimbábue e, mais tarde, também com a África do Sul. Muitos destes setores já estão encerrados há vários anos e também queríamos dizer que, em relação a Portugal, não é a primeira vez que temos que tomar esta medida de encerramento do setor temporária ou o tempo que for necessário, porque já tivemos que tomar esta medida em 1984 e com a reabertura do setor, o setor foi refundado em 1990, com a criação das juntas de saúde, com base num decreto 3/90 de 13 de janeiro. Queremos também dizer que desde 1990 já foram atendidos em Junta Nacional de Saúde, pelo setor de saúde de Portugal, 9.360 pacientes e 5.250 acompanhantes. Um investimento incalculável, com uma média anual de gastos acima de 6 milhões de euros. Nos últimos 3 anos, nós também temos estado a observar
isto partilhando com as áreas específicas de atendimento ou de procura de serviços, doentes do foro da endocrinologia. Temos um grande peso de doentes de nefrologia, hemodiálise, doentes transplantados, doentes oncológicos, alguns com cardiopatia, mas o peso fundamental está em nefrologia, ortopedia, hematologia e também doentes de oftalmologia. Queremos também aqui dizer, e na sequência de que a Excelência Ministra de Estado apresentou aqui, que tem-se feito um trabalho profundo para garantir a melhor assistência aos nossos doentes, com os complementares investimentos bastante grandes, com recursos financeiros, mas temos que aceitar que desde 2014 que o país tem estado a viver uma crise financeira bastante grande. E esta crise não consegue acompanhar o investimento necessário para o número de doentes que temos tido em junta. Também já foi aqui dito que o país tem estado a fazer um investimento grande com infraestruturas, formação de quadros, em vários domínios, e um deles é na área de nefrologia, que por esta altura não se justifica termos alguns doentes destes fóruns lá fora. Também para dizer que houve, por parte de alguns doentes, um mau aproveitamento da oportunidade que lhes foi dada. Portanto, aproveitaram um mecanismo da junta para a imigração, permaneceram vários anos em Portugal, alguns tiveram mais de 30 anos, 15 anos, 20 anos, os filhos nasceram, cresceram, formaram-se, já regressaram ao país, e também do trabalho profundo que foi feito, verificou-se que muitos deles usavam mecanismos de pressão para ficarem mais tempo, porque ao fim do ano têm a possibilidade de ter autorização de residência, e alguns deles, uma percentagem de cerca de 18% do grupo que atualmente lá está, até tiveram acesso à nacionalidade portuguesa, e desta forma, quer os residentes, quer os com nacionalidade portuguesa, também têm assistência gratuita do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Vale aqui dizer que Portugal sempre foi um parceiro estratégico do Ministério da Saúde, quer na formação de quadros, quer na assistência dos nossos pacientes. A nossa equipa esteve em Portugal quase 2 meses, uma equipa multidisciplinar com vários especialistas renomados do nosso país, técnicos do Ministério das Finanças, a fazerem uma avaliação do setor e uma auditoria, e na altura constataram que havia 245 processos clínicos e 138 acompanhantes, o que fazia um total de 385 pessoas entre doentes e acompanhantes. Por outro lado, é importante aqui dizer que, perante o cenário que se estava a viver, apesar de todos os esforços para conseguirmos fazer o pagamento das dívidas que se foram arrastando, tomou-se a decisão de fazer os pagamentos das dívidas na totalidade, quer com os doentes, quer com os prestadores, encerrar o setor e refundar, entrarmos aqui num programa de reestruturação, refundação do setor, e depois definirmos outros critérios para acesso à junta, tendo em conta o investimento que já foi feito
no país para melhor prestação de serviço. Nós já, a equipa que lá esteve criteriosamente fez a avaliação dos doentes presencial, tiveram a oportunidade de interagir com os médicos assistentes destes pacientes, visitaram os locais de acomodação, trabalharam com todos os prestadores de serviços para fazerem, de facto, a avaliação da dívida e, portanto, prepararem os documentos competentes para conformar a dívida e se procederem os pagamentos necessários. Acho que, de uma maneira geral, é o que temos a dizer. Ninguém teve alta sem critério. Todos que tiveram alta tinham critério, mais do que suficiente para ter a alta. Os médicos que lá estiveram são médicos competentes, discutiram os casos individualmente com os médicos assistentes em Portugal e, portanto, aqueles que aceitaram o regresso já regressaram. Os que não aceitaram também têm alta, mas ficam em Portugal por sua conta e risco, porque o setor vai mesmo fechar. E esta medida já entrará em vigor agora no mês de fevereiro. Era tudo quanto queríamos aqui partilhar com os senhores jornalistas e com os nossos radio-ouvintes e telespectadores. Obrigada. Muito obrigado, senhora Ministra. Ficou o essencial. O Estado angolano vai encerrar o serviço da Junta de Saúde, concretamente no setor de Portugal. No fundo, é tudo isso que acabamos por ouvir, primeiro por parte da senhora Carolina Cerqueira, Ministra de Estado para a Área Social, e depois pela senhora Sílvia Lutucuta, Ministra da Saúde. Estão então criadas as condições para seguirmos para o momento de perguntas e respostas com os jornalistas. Vamos começar com o Jornal de Angola. Peço aos colegas para que se apresentem, digam o nome e também o nome, neste caso, do órgão, e depois, então, coloquem duas perguntas numa primeira fase para depois termos, então, as devidas respostas. Boa noite, senhora Ministra de Estado. Boa noite, senhora Ministra da Saúde. Boa noite, senhor Secretário de Estado da Saúde e também da Comunicação Social. Eu sou Alberto Pegado, sou do Jornal de Angola. Tenho aqui algumas perguntas a colocar à senhora Ministra da Saúde. Gostava de saber quantos angolanos estão registrados para a Junta Médica em Portugal. O que vai acontecer com os que serviram de forma fraudulenta das juntas médicas? Falou apenas de Portugal, que outros países também estão abrangidos na junta médica, e qual será o transtorno? O tratamento, melhor dito. Quantos angolanos estão no exterior em junta médica? Que doença ficam reservada para evacuação por junta médica? Muito obrigado. Obrigado. Segue-se a Rádio Eclésia. Muito boa noite, estimadas ministras e senhores secretários de Estado. Hélder Luandino, jornalista da Rádio Eclésia. As minhas primeiras questões vão para a senhora Ministra de Estado, a Ministra Carolina Cerqueira. Portugal, nesta altura, e por tudo em que vamos acompanhando por conta da Covid-19, sentimos que existe uma dificuldade imensa por conta desta pandemia. A pergunta é, o país estará, nesta altura, preparado para receber estes angolanos que vêm de junta médica, já que, em algum tempo a esta parte, podemos também observar que alguma dificuldade quanto aos técnicos da saúde, tivemos alguma dificuldade em poder ter que fazer os seus serviços, e também as unidades sanitárias em que nesta fase está-se ou que foram criados para
a questão da Covid-19 vão deixar de existir e para receber esses irmãos nossos que vêm de Portugal de junta médica. A segunda questão vai para a senhora Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, rebatendo a questão do colega Alberto Pegado, não só em termos de angolanos que vêm, mas particularmente para as crianças. Sabemos que existem muitas crianças lá fora que foram por conta da junta médica. Quantas crianças estão cadastradas nesta altura? E especialmente para estas, quais são as condições em que o país já criou até agora para que estas mesmas não venham ter muitas dificuldades, até porque se saíram de Angola e foram para lá, é porque não tínhamos essas condições. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se a Televisão Pública de Angola. Muito boa noite, excelências. Chamo-me Yolanda Manuel, Televisão Pública de Angola. Fui ultrapassada pelos colegas, no entanto, gostaria de perceber, não sei se já falou, gostaria de perceber exatamente, Senhora Ministra da Saúde, qual é o valor da dívida atualmente, não percebi muito bem o valor da dívida atualmente, e quais serão os critérios quando reestruturarem todo o setor e resolverem abrir novamente, quais serão então os critérios exatos para que os doentes possam seguir em junta? Muito obrigada. Muito obrigado e vamos prosseguir com a Rádio Nacional de Angola. Boa noite, chamo-me Marilena, jornalista da Rádio Nacional de Angola. Senhora Ministra, eu queria saber o número exato ou o registro dos angolanos que ficaram em Portugal e não quiseram voltar para Angola. A outra questão que não se quer calar, Senhora Ministra, normalmente na lista da junta há sempre doentes em lista de espera. Como é que fica esta situação? Muito obrigada. Muito obrigado. E por último, Angop. Boa noite, senhoras ministras. A minha questão vai para a senhora Ministra da Saúde. No fundo, 3 questões. A primeira questão, quanto tempo vai levar essa reestruturação? E a segunda, que novidades, que alterações vai trazer esta reestruturação? Ok, obrigado. Muito obrigado. Vamos então às respostas. Começamos com a senhora Ministra de Estado. Muito obrigada. Nós temos aqui uma questão que anotamos, que é do senhor Helder Luandino, da Rádio Eclésia, que se referiu à questão se o país está preparado para receber esses doentes. Eu penso que fui clara quando referi que os vários avanços e as várias benfeitorias que estão a ser desenvolvidas a nível do Ministério da Saúde, tanto em infraestruturas como em assistência medicamentosa e hospitalar, têm dado garantias para a maior parte da população do país ter acesso e tratamento adequado nas unidades hospitalares. E certamente que esses angolanos que vêm do exterior vão ter o mesmo direito e as mesmas oportunidades de tratamento da maioria da população que hoje usufrui desse direito constitucional. A maior parte dos doentes que vêm de Portugal já tiveram alta. Como disse a senhora Ministra da Saúde, a comissão avaliadora fez um diagnóstico aprofundado sobre a situação dos doentes, com médicos que foram daqui, o doutor Pascoal e outros médicos, o próprio responsável da Junta de Saúde em Portugal é um médico que já foi vice-ministro da Saúde, que tem muita experiência, e foram rastreados todos os doentes. Eu tive a oportunidade de estar lá em setembro, fui fazer a primeira reunião enviada pela Sua Excelência Presidente da República para fazer precisamente uma visita de trabalho e orientar quais eram os passos que deviam ser seguidos, e foram recebidos de forma paciente, de forma ordenada, diariamente, dezenas de doentes. Não se disse, não vou embora e acabou. Não, de uma forma humana, de uma forma muito cordial, foram recebidos, foi feita uma avaliação caso por caso sobre a patologia, sobre a dificuldade, sobre os efeitos que poderiam terem que regressar ao país naquela fase. E há uns doentes que já tinham alta, tinham que vir embora,
Havia outros que ainda tinham que fazer o seu tratamento até os princípios do ano, estão a ser feitos, estão a ser garantidos pela Junta de Saúde, e há um número muito reduzido de doentes que poderão ainda ficar até abril, maio, segundo relatórios que nós vimos, porque tinham patologias muito específicas e que necessitavam de um tratamento adequado. Mas a maior parte teve alta, como disse a senhora Ministra da Saúde. Eles e os seus acompanhantes tiveram que ser convencidos e encorajados a regressar ao país, porque os subsídios não vão ser mais dados. Têm que regressar, porque é muito tempo a viver em Portugal, é muito tempo às custas do erário público, quando já tinham alta médica. E depois falou do problema do Covid em Portugal. E, efetivamente, é um risco muito grande continuarem lá, quando Portugal, infelizmente, está com grandes dificuldades, está com problemas excepcionais que vocês estão a acompanhar. Os angolanos têm um país em que a estabilidade sanitária está a regularizar-se e, por isso, são muito bem-vindos e aqui certamente que terão a oportunidade de se tratar nos nossos hospitais. Não sei se está esclarecido. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores jornalistas. Vamos passar então a responder as questões que nos foram colocadas. A primeira é de quantos angolanos estão neste momento em Portugal, ainda para vir. Queríamos aqui relembrar que nós, na altura em que a nossa equipa esteve a trabalhar em Portugal, tínhamos um total de 385 pessoas entre pacientes e acompanhantes. Os pacientes, 245, queremos dizer que desde outubro já regressaram cerca de 50 pessoas, mas alguns ainda estão bastante renitentes e não querem regressar, mas já têm alta. O que é importante aqui dizer, e a senhora Ministra de Estado também já disse, eles já têm alta, já não estão sob responsabilidade do nosso setor de saúde e estão lá por sua conta e risco. Mas mesmo assim nós achamos que estas pessoas devem regressar. Nós temos estado a acompanhar a situação sanitária mundial, a situação sanitária em Portugal, e estes nossos compatriotas não devem ser mais um peso para o sistema sanitário português, que já está muito pressionado. Eles estão em risco. Nós já tivemos óbitos por Covid em Portugal entre os nossos doentes. Portanto, eles estão doentes, têm outras comorbilidades, já são doentes de risco. E a melhor maneira é mesmo regressar. Foram preparadas condições, bilhetes de passagem e tudo para eles regressarem. É só dizer que estão dispostos para regressar, é preparado o bilhete de passagem para eles regressar à pátria. Mas os que entendem que devem lá ficar, muitos deles já têm cartão de residência, alguns têm nacionalidade portuguesa, têm todo o direito de ficar, mas não às custas do Estado, e até porque o setor vai mesmo fechar, como já fomos muito claros aqui a explicar. Por outro lado, também foi levantada aqui a questão de que outros países nós temos junta. Nós, por esta altura, só temos 2 setores de saúde. Temos o de Portugal e da África do Sul. O mais problemático e na dimensão que toda a gente sabe e com mais desafios é o setor de saúde em Portugal. A questão de que doenças ficam reservadas, como nós aqui também muito bem dissemos, este processo de reestruturação, de reavaliação, também vai definir que doenças vão ficar para evacuação, mas terão critérios muito bem definidos. Doenças de altíssima complexidade. Mas isto acontece em todo o mundo. Nós temos doentes dos Estados Unidos, porque tem um especialista em França
que trata uma doença em particular, vai para lá. Com os nossos também vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter a nossa lei de transplante, vamos fazer transplantes, mas há um transplante específico para uma determinada doença, um tratamento muito complexo. Mesmo na área da oncologia, há particularidades, e há estas particularidades que serão avaliadas por equipas multidisciplinares para definir. No fórum da cardiologia, a mesma coisa. Há doenças muito complexas que, às vezes, a nível mundial, há um melhor especialista só num sítio, e é nesta dinâmica que nós também vamos definir as nossas prioridades, e, de facto, a junta será para quem não tem mesmo recursos. Este é o primeiro critério. Pessoas vulneráveis que precisam de ter oportunidades, doenças que têm, de facto, tratamento, em que têm bom prognóstico. Nós não vamos pegar em doentes que, à partida, já sabemos que não vai resultar o investimento. Vamos olhar também para pessoas jovens, não quer dizer que pessoas com mais idade não tenham critérios muito bem definidos, porque sabemos que, por exemplo, por enquanto, crianças temos problemas como aplasias medulares que provocam anemias muito graves e é impossível sobreviver. Tem que fazer transplante de medula. Esta criança, de certeza, que tem prioridade em relação a um doente que tem um problema no joelho, que tem 60 anos, não é? Portanto, mas não, sem desprezar uns e outros, é só para comparar e perceber o nível de complexidade de que estamos a falar. Perguntaram também se o país está preparado para receber os cidadãos, as unidades sanitárias, etc. São pessoas que têm alta, estão curados, estão tratados, têm que voltar. Não são doentes para internamento. São doentes que têm que fazer a sua consulta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Há outros que já nem têm mais consulta, não têm necessidade. Portanto, eles não precisam de unidades sanitárias. Temos apenas aqueles doentes que fazem hemodiálise. Eles já têm aqui excelentes centros de hemodiálise com boas condições públicos, onde podem continuar com o seu tratamento. E mesmo os transplantados, porque outra possibilidade que estávamos a dar é dos doentes virem já com os seus medicamentos para 6 meses, para 3 meses, para o tempo que necessitam, e estarem cá, porque nós temos pessoas que foram transplantadas que vivem cá em Angola. Portanto, já há recomendações médicas precisas de como se devem proteger, que medidas é que têm que tomar, e agora até com a Covid aprendemos muitas coisas, estamos muito preocupados com a biossegurança, com a higiene, etc. E, portanto, estamos num ambiente melhor, e eles até estariam melhor aqui, nesta altura, com a Covid, do que lá. Também foi aqui colocada a questão das crianças. Por incrível que pareça, o número de crianças é bastante reduzido, não é assim tão elevado. Temos menos de 10%. São crianças, e a maior parte das crianças são mesmo doenças deste fórum, do fórum hematológico, aplasias medulares e outros problemas complexos. Foi também aqui questionado o valor da dívida. Queremos dizer que era uma dívida que se foi acumulando, apesar dos desembolsos que fazíamos anualmente, de cerca de 7 milhões de euros, mas que uma boa parte já está paga. Portanto, o Estado está a cumprir com o que foi comprometido ou que acordou, pagar os prestadores, as unidades sanitárias, os doentes, etc. Poucas ainda estão no processo de validação, já foram todas validadas, e ainda há algumas questões
que têm a ver com impostos e tudo, dos prestadores, estão a ser tratados, mas são mais questões administrativas para poderem ser pagos dentro da lei. Em relação aos critérios, também foi outra pergunta, que já dissemos, nós vamos definir. Temos equipas multidisciplinares de várias especialidades que também nos vão ajudar a definir estes critérios. Foi aqui questionado quantos ficaram, são cerca de 184 por enquanto. Falaram da lista de espera, como dissemos, vai fechar. E não vai haver lista de espera, vão ser tratados aqui, reencaminhados para as nossas equipas multidisciplinares das nossas unidades sanitárias. E quanto tempo vai levar esta reestruturação? Vai levar o tempo que for necessário até estarmos seguros do passo seguinte que vamos dar. Mas acredito que é objetivo deste executivo proteger o bem mais importante, que é o bem-vida, e nós vamos trabalhar de forma assertiva nesta reestruturação e depois ver os critérios muito bem definidos para a junta médica no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora Ministra de Estado, não sei se há mais alguma informação para adiantar. Não? Temos então concluída, no caso, esta informação que o governo de Angola decidiu levar ao conhecimento da população em geral relativamente ao encerramento da Junta de Saúde, concretamente no setor de Portugal. Relativamente à Covid-19, dar nota apenas que nas últimas 24 horas foram registrados 59 casos novos, não tivemos nenhum óbito, graças a Deus, e tivemos 97 recuperados. Agradecer a presença da Ministra de Estado, da Ministra da Saúde, dos senhores secretários de Estado, dos senhores diretores e dos ilustres jornalistas, bem como de toda a equipa do CIAM e do Bismarck António. Nós regressaremos na segunda-feira. Já sabe que amanhã poderá obter toda a informação relativamente à Covid-19 por via dos órgãos de informação. Fiquem bem, continuamos a agradecer a Deus para que nos proteja sempre. Boa noite.